Eu tenho recebido muitas dúvidas no Instagram, no LinkedIn e no próprio grupo nosso do Telegram a respeito de DevOps. Então eu resolvi criar esse vídeo a fim de sanar algumas dessas dúvidas e quem sabe ajudar você a entender um pouco mais sobre essa vaga e fazer um processo de seleção um pouco mais assertivo quando nós estamos analisando um perfil de profissional que atua ali como DevOps. Então o vídeo hoje está bem interessante, cola comigo e vamos nessa. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like para fortalecer e principalmente compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos que têm ali interesse em entender o que realmente é DevOps. Isso com certeza vai ajudar demais o nosso canal a crescer e é um canal diferenciado que tem ali como proposta trazer conteúdo especificamente para Tech Recruiters e facilitar a sua vida no dia a dia. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, DevOps, se a gente for analisar ali simplesmente a palavra, né, é uma junção de desenvolvimento com operações. Quando a gente fala operações, nós estamos falando ali sobre infraestrutura. Então, quando a gente cria uma aplicação, essa aplicação ela precisa rodar em algum lugar. Geralmente é uma máquina, um servidor. E esse tipo de equipamento precisa ali ser configurado, ser preparado para receber a nossa aplicação e rodar ela naquele ambiente de produção, de testes, enfim. Quando nós estamos falando de operações, nós estamos falando desse tipo de configuração, a parte de infraestrutura que vai suportar o funcionamento ali da nossa aplicação. Quando nós estamos falando sobre desenvolvimento, é o desenvolvimento que a gente já conhece, é o desenvolvimento de software. Então vai ter o programador, ele vai ali criar seus scripts, criar seus programas para conseguir solucionar um determinado problema de negócio. Analisando simplesmente a palavra, nós temos ali a união dessa parte, né, de desenvolvimento, automação, scripts, com a parte de configuração de infraestrutura. Então aqui a gente já tem uma dica do que se trata realmente o DevOps. E o perfil daquele profissional que atua como DevOps é o perfil de uma pessoa que sabe programar, ou seja, ela tem aquela experiência de desenvolver software e ao mesmo tempo ela também tem conhecimento dessa parte de configuração da infraestrutura para suportar aquela aplicação. Ele une esses dois conhecimentos e consegue automatizar a configuração da infraestrutura através de scripts e programas mesmo. Quando nós estamos falando de DevOps, nós podemos colocar de forma simples que se trata de um processo de automatização da configuração da infraestrutura da forma mais simples possível. Mas essa é uma forma muito simples de definir o que se trata DevOps. Eu até peço desculpas para quem atua como DevOps sobre essa definição que eu estou fazendo, porque realmente ela não chega nem perto de todas as atividades que um DevOps precisa realizar no seu dia a dia. É um trabalho que é realmente complexo e exige essa capacidade de enxergar essas potenciais automatizações para facilitar a vida do programador que está desenvolvendo a aplicação. Esse programador que está preocupado com as lógicas do desenvolvimento de software não precisará se preocupar com a parte de configuração de infraestrutura, porque a equipe de DevOps vai ter preparado formas de automatização e configuração dessas questões. E trazendo um exemplo para vocês de como que o desempenho de uma empresa pode aumentar demais utilizando ali uma equipe de DevOps por trás para configurar essa parte de ambiente e automatizar a configuração dessas infraestruturas, nós podemos falar do próprio ambiente da AWS. Na plataforma em nuvem da AWS é possível desconfigurar toda a parte de infraestrutura que vai comportar a nossa aplicação através de telas. É o famoso ClickOps, onde a gente vai clicando em várias opções e vai criando ali a infraestrutura que vai dar suporte para a nossa aplicação. Mas perceba esse trocadilho de DevOps com ClickOps. Quando nós estamos falando de ClickOps, essa configuração ela acontece de uma forma burra, digamos assim, porque não existe nenhuma lógica por trás que automatize esse processo. Toda vez que eu precisar ali subir a minha aplicação para um ambiente de produção, por exemplo, eu vou precisar configurar toda a parte de infraestrutura para que ela consiga receber a minha aplicação e fazer o que tem que fazer para rodar essa aplicação na nuvem. Então repare que o trabalho que eu vou ter
nesse modo de operação, clicando e configurando o ambiente, toda vez que isso acontecer, eu vou ter ali uma grande perda de tempo e isso com certeza vai impactar outras atividades que eu tenho para fazer, principalmente quando nós estamos pensando do lado do desenvolvedor. Então o desenvolvedor ele teria que gastar um tempo configurando toda essa infraestrutura através de cliques. Quando nós estamos falando do DevOps, ele vai criar scripts que conseguem automatizar toda essa configuração de ir clicando ali na tela da AWS através de um único arquivo de configuração. Ele disponibiliza esse arquivo para o desenvolvedor simplesmente vai alterar ali algumas configurações desse arquivo e vai utilizar esse arquivo na hora que ele for fazer o deploy da aplicação dele. Quando o deploy acontecer, toda essa configuração de infraestrutura e preparação de ambiente vai ocorrer automaticamente. Toda aquela parte de configuração de infraestrutura, configuração de ambiente que a gente teria que fazer na hora de realizar o deploy, já aconteceu de forma automática através da utilização desses arquivos que foram preparados previamente pela equipe de DevOps. O trabalho do DevOps é justamente facilitar o máximo possível essas questões de configuração de infraestrutura, a fim de que, no final das contas, o cenário ideal seria apenas um arquivo, onde os desenvolvedores importarão esse arquivo, alterarão algumas configurações ali e a infraestrutura já estará toda ok. Mas é claro que o trabalho do DevOps não se resume apenas à criação de scripts e automatização de processos. A cultura DevOps vai muito além apenas de tecnologia. Quando nós estamos falando de DevOps, nós estamos falando de uma cultura onde as barreiras de comunicação são pequenas. Nesse sentido, existem várias empresas que acham que possuem ali uma equipe de DevOps, mas na verdade elas não o têm. Por quê? Porque às vezes existem diversas barreiras entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de DevOps. Então todo esse processo para conseguir levantar uma aplicação e configurar uma infraestrutura é muito burocrático por causa dessa falta de comunicação. Então perceba que nesse caso a empresa tem a equipe de DevOps, mas ela não possui a cultura necessária para fazer o DevOps funcionar da forma como deveria. E é muito comum esse tipo de cenário acontecer. Citando um exemplo de falta de comunicação num lugar onde DevOps realmente não funciona. Um cenário onde você tem uma equipe de desenvolvimento e essa equipe de desenvolvimento responde a um gerente da área de desenvolvimento de software. Enquanto isso, nós temos do outro lado uma equipe de DevOps que tem como gerente também uma pessoa responsável por toda a área de DevOps da empresa. Quando a equipe de desenvolvimento precisa de alguma solicitação, ele comunica com o gerente e o gerente da área de desenvolvimento vai comunicar então com o gerente da área de DevOps, que por sua vez vai passar a informação para a equipe de DevOps. Então perceba que nesse caso nós temos todo um caminho que precisa ser percorrido até aquela informação chegar de fato a quem interessa. E olha que nesse exemplo eu só coloquei um gerente acima das equipes. Existem casos onde você tem o coordenador e acima do coordenador você tem um gerente. O caminho torna-se ainda maior. Nesses casos, a dificuldade de comunicação está impactando justamente na implementação efetiva do DevOps. A cultura organizacional está impossibilitando o uso máximo do DevOps. Essa questão da cultura é muito importante porque de nada adianta você ter ali várias tecnologias que a NASA utiliza, mas você não ter o ambiente necessário, a cultura necessária para que essa tecnologia seja trabalhada ali na sua potência máxima. E aqui também vale ressaltar uma dúvida que frequentemente aparece entre os tech recruiters, que é a relação de microserviços com DevOps. Pessoal, quando nós estamos falando de microserviços, nós estamos falando de uma arquitetura que exige de fato uma equipe de DevOps forte. Porque pensa só, quando nós estamos falando sobre aplicações monolíticas, que é a arquitetura onde você tem apenas um servidor e que possui toda a lógica de programação nele, nós estamos falando de um ambiente de infraestrutura muito mais simples. Quando nós olhamos para arquiteturas de microserviços,
nós estamos falando de uma arquitetura onde tem diversos serviços e, consequentemente, a infraestrutura vai ser muito mais complexa de ser configurada e também mantida. Então imagine que uma aplicação dê problema e precisa ser reinicializada. Quando nós estamos falando de um ambiente monolítico, basta desligar e ligar aquele único servidor. Quando nós estamos falando de microserviços, a gente precisa ali desligar e ligar vários serviços e possivelmente esses serviços precisam ser ligados e desligados em uma sequência exata para que as coisas voltem a funcionar da forma correta. Além disso, com o tempo, diversos microserviços vão nascendo dentro de uma arquitetura de microserviços. E para isso acontecer de uma forma ágil, você realmente precisa de uma equipe DevOps que seja forte e que consiga entregar de uma forma simples para a equipe de desenvolvimento artifícios para a criação dessa infraestrutura. Perceba que o assunto DevOps não tem necessariamente a ver com microserviços, mas geralmente eles vão estar funcionando juntos por causa dessa necessidade de se ter uma equipe de DevOps forte quando nós estamos falando da arquitetura de microserviços. Então, quando nós estamos analisando um perfil de profissional que atua como DevOps, nós vamos justamente procurar esses indicadores. Será que essa pessoa ela tem uma capacidade de enxergar alguma coisa que possa automatizar? Quais foram as experiências profissionais que ela teve nessa parte de automatização, nessa parte de enxergar melhorias que podiam ali contribuir para a configuração e setup de, por exemplo, um ambiente de infraestrutura, ter essa capacidade de enxergar pontos de melhoria que podem melhorar demais esses processos. Então são esses os indicadores que a gente busca analisar quando nós estamos olhando para o perfil de um profissional que atua como DevOps. Bom pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que se trata DevOps. Eu ainda vou criar uma série especificamente disso para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila, com mais tempo, cada um dos tópicos que envolve essa área que é gigantesca e não para de crescer. Mais uma vez eu peço que se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos e também entre no nosso grupo do Telegram, o grupo tá bombando, o link tá na descrição aqui do vídeo. Bom, é isso e lembrando que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!